Atenção, em 5 segundos, para mais de 100 municípios, Jornal Band Cidade. Porta lateral dos corredores de ônibus é alvo de denúncia. Que muita gente se aproveitaria dessa estrutura para não pagar passagem alguma. Mais de 500 vagas foram anunciadas para implantação do SAMU no Triângulo Mineiro. O processo seletivo que está sendo aberto agora, ele tem vagas específicas por cidade. Clássico em Uberaba termina com festa para os torcedores do Colorado. A partir de agora no Band Cidade. Boa noite. A passagem de ônibus no transporte público em Uberlândia custa R$ 3,10. Mas para muita gente essa passagem está saindo de graça. Saiba por quê agora na reportagem. Milhares de usuários do transporte público passam pelas estações de ônibus de uma das principais avenidas de Uberlândia. São 13 pontos em toda a extensão da João Naves de Ávila. Em cada um deles, passam nas catracas mais de 500 mil pessoas por mês. Quando as 3 estações foram criadas em 2006, a intenção é que os passageiros pudessem pegar um outro ônibus sem ter que pagar 2 passagens. Só não imaginaram que muita gente se aproveitaria dessa estrutura para não pagar passagem alguma. Todos os dias a cena que se vê é essa. As pessoas se aproximam da porta lateral, que só deveria ser acionada com um sensor, forçam a entrada e invadem sem pagar nada. Alguns vão em grupo. Outros arriscam a própria segurança em meio aos carros. Depois aguardam o ônibus como se nada tivesse acontecido e seguem viagem tranquilamente. Eu fiquei impressionada. Veio 6 pessoas de uma vez e passou, abriu a porta e entrou. E veio mais uns 4 do lado direito e entrou também. Aí eu assustei, porque a gente fica com medo. Hoje tudo é perigoso. Aí eu penso assim, eles não podem falar nada por causa da reação das pessoas. Aí eles acabam deixando passando em branco. E quando os cobradores resolvem tomar uma atitude... Isso acontece todos os dias? Todo dia tem vazão aí, ué. De dia, de manhã, à tarde e à noite, isso é contínuo. A gente fala, mas eles não atendem. Não se retiram? Não. Em algumas estações, a Secretaria de Trânsito e Transportes colocou adesivos nas portas. O aviso é claro, é crime utilizar-se de meio de transporte sem efetuar o devido pagamento. Todas as estações, todos os nossos veículos, eles são vídeo monitorados. Então essas pessoas estão sendo identificadas, porque normalmente as que praticam esse tipo de ação são as mesmas pessoas, isso é repetido. Então elas estão sendo identificadas e essas fitas estão sendo passadas para a polícia. Enquanto ele força a entrada pela porta lateral, ocorre o crime que a gente chama de dano qualificado. Quanto um patrimônio público ou de uma concessionária que presta serviço público é danificado por alguma pessoa. Aí, nesse caso, ele responde por um crime aí que vai até 3 anos de detenção. A gente sabe que a passagem não é barata, mas nesse caso não é desculpa. Famílias que tiveram mulheres mortas em crimes violentos se reuniram ontem na cidade para pedirem justiça. Foi carregando faixas pedindo justiça, fotos das vítimas e dos autores dos crimes que essas famílias se reuniram na região central de Uberlândia. Todas tinham algo em comum: perderam mulheres para crimes violentos. A gente quer que chegue de impunidade. A pessoa comete um crime, ela tem que pagar por isso. Gostaria de pedir para a sociedade para ser menos violenta, para a gente ter mais paz. As famílias subiram a Avenida Afonso Pena e realizaram esse manifesto para pedir mais segurança, pois estão cansados de verem mulheres sendo mortas e os autores dos crimes continuarem em liberdade. Só neste ano de 2015, a cidade registrou a morte violenta de 8 mulheres. O rapaz assassinou e está em liberdade, e nós não concordamos com isso. Plenamente errado, é erradíssimo. Isso não pode acontecer. Hoje é dia do doador voluntário de sangue. O Hemominas de Uberlândia comemorou a data. Mais detalhes já já. Band Cidade. Oferecimento: Casas do Babá. A garantia do melhor produto.
Pizzaria Vila Romana, a melhor pizza do bairro Luizotti na sua casa. Cristal, essa é top. Topa! Foi anunciado hoje processo seletivo para efetivar a implantação do SAMU na região Triângulo Norte. São mais de 500 vagas para começar a trabalhar em maio de 2016. Prefeitos da região, secretários municipais e Corpo de Bombeiros estiveram presentes na reunião. Em pauta, a discussão da implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. O prefeito de Uberlândia informou que o processo seletivo para a contratação dos profissionais já foi publicado. O processo seletivo que está sendo aberto agora, ele tem vagas específicas por cidade, que é onde exatamente essas pessoas serão atendidas e a partir daí nós teremos uma regulação. E só vem para Uberlândia os casos mais complexos, sendo que nós teremos 4 bases intermediárias que realmente vão receber um fluxo maior, que é Ituiutaba, Araguari, Patrocínio e Monte Carmelo. Serão 505 vagas para motorista socorrista, técnico em enfermagem, enfermeiro, médico, psicólogo, farmacêutico, auxiliar de farmácia e auxiliar administrativo. Serão 211 vagas para Uberlândia. As demais vão atender a demanda dos outros 26 municípios beneficiados. A previsão é que o SAMU entre em operação ainda no primeiro semestre de 2016. O Corpo de Bombeiros vai continuar atuando normalmente. No que tange ao trauma, que é o que o bombeiro essencialmente atua com o resgate, permanece da mesma forma. E tanto é assim que o SAMU irá tripular, irá fazer a sua base nos quartéis do Corpo de Bombeiros. A Associação dos Municípios do Vale do Paranaíba, a ANVAP, vai coordenar todo o processo seletivo. 17 cidades serão bases, 4 cidades que vão aumentar para atendimento da regulação dessa operação do SAMU. E o SAMU está aí agora em fase de implantação, já partindo para a contratação dos funcionários, dos servidores que irão operacionalizar o SAMU aqui na nossa região. Para o prefeito Gilmar Machado, Uberlândia é um dos municípios que mais vão se beneficiar com a implantação do SAMU e traz ainda outros pontos positivos para toda a região. Como tem uma base do SAMU em várias outras cidades, alguns atendimentos podem ser feitos sem necessidade de transferência para cá. Com isso, nós vamos desafogar e, ao mesmo tempo, hoje Uberlândia banca sozinha a regulação. Não é? Nós temos uma central de regulação que agora o Estado vai fazer. Então, o que o município gastava nisso, nós vamos poder economizar também para a saúde da população de Uberlândia. Então, Uberlândia ganha e vai ganhar muito com essa organização. Hoje é o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. E para comemorar a data, a Fundação Hemominas de Uberlândia reuniu aqueles que levam esse gesto muito a sério. Os cabelos brancos de Dona Maria José são atestados de 68 anos bem vividos. O amor ao próximo é a principal marca, segundo ela. Uma das formas de expressão é a doação de sangue. São mais de 12 anos ininterruptos doando. Tem muitos anos agora, eu não lembro a data certinho, o ano não. Na manhã desta segunda-feira, em comemoração ao Dia Nacional do Doador, a costureira e outros voluntários foram homenageados pela Fundação Hemominas em Uberlândia. Quem já alcançou a marca de 25 doações recebeu diploma de prata. Os que doaram acima de 35 vezes receberam diploma de ouro. E os doadores que já contribuíram mais de 50 vezes receberam a placa de diamante. Imagine 50 doações voluntárias motivadas pelo desejo de ver o bem de pessoas que nem são conhecidas. Essa é parte da história do manobrista Luiz Isidoro. Eu fico muito feliz, né? Porque está podendo ajudar muitas pessoas aí que estão precisando, né? E sei que está faltando muito sangue ainda, mas a gente está aí dando um pouquinho que a gente pode. Ao longo dos anos, algumas questões que antes restringiam doações foram mudadas. O médico hematologista Paulo Ribeiro explica sobre esses critérios. A preocupação principal nossa é garantir a segurança do doador na hora que ele vai fazer a doação e a segurança do paciente quando ele vai receber o sangue ou o hemocomponente. Dessa forma, mais e mais pessoas são incentivadas a este gesto tão nobre que pode salvar vidas. É o caso da cabeleireira Juliana Machado, que doou sangue pela primeira vez. A vontade é grande de ajudar. Hoje a sala de coletas está repleta, por assim dizer. Afinal de contas, são 170 mil doadores cadastrados pelo Hemominas de Uberlândia. O problema é que muitos desses doadores acabam se ausentando, por tempos até, e acaba afetando dessa forma
o banco de sangue. Está em falta nesse momento, Ludmila. Sim, nas últimas semanas a gente registrou uma queda no comparecimento de doadores e por isso uma falta dos tipos sanguíneo O e A negativo. Vamos agora conferir a previsão do tempo para terça-feira em Uberlândia e região. Os dados são do Instituto Climatempo. Sol com muitas nuvens durante o dia em Uberlândia, períodos de nublado e chuva a qualquer hora na cidade, máxima 31, mínima 22. Pancadas de chuva à tarde e à noite em Riachinho, apesar do dia amanhecer ensolarado, máxima 36, mínima 24. Em João Pinheiro, chove a qualquer momento nesta terça, o dia amanhece com muitas nuvens, máxima 32, mínima 22. Chuva também em Perdizes, máxima 30, mínima 18, terça com períodos de nublado. E em Frutal, chove a qualquer hora na cidade, máxima 30, mínima 22. O dia já começa com muitas nuvens. A seguir, atividades em escolas de Uberlândia buscam tirar jovens das ruas. A gente volta em instantes. Agronegócio. Oferecimento Café Evoluto. Tomar café é tudo de bom. Vamos às cotações de commodities agrícolas desta segunda-feira. A tonelada do trigo foi cotada a R$ 780 na cidade de São Gotardo. A saca de 60 quilos de soja em Unai foi comercializada a R$ 79. E caixa de 23 quilos de tomate fechou o dia valendo R$ 38,33 em Araguari. Você vai conhecer agora um projeto social que tira crianças e adolescentes das ruas e de situações de risco. Animação, música, palmas e gritos. As acrobacias com a bicicleta conseguiram prender a atenção de crianças e adolescentes desta escola em Uberlândia. Essa apresentação faz parte de um projeto social feito em várias cidades do estado. O Projeto Brasileiro Campeão é uma ação gratuita, onde eles atendem mais de 300 escolas por ano e 60 mil alunos de Minas Gerais. O objetivo é passar sempre uma mensagem de cidadania, esporte, cultura, entre outros valores. A ideia da ação veio da iniciativa de tirar os jovens das ruas e da situação de risco. Nosso projeto como um todo, Saúde e Equilíbrio, existe há 9 anos, já visitou mais de 500 escolas em 40 municípios e atendeu a quase 500 mil pessoas, graças a Deus, sempre levando a arte e a cultura como forma de qualidade de vida. Apesar de ser um público jovem, Clóvison tenta transmitir o que ele quer de forma clara e dinâmica. E a gente deixa uma sementinha, uma motivação. Se eles realmente quiserem, eles vão ser novos campeões, eles vão ser pessoas de bem. A gente vê no olhar das crianças, hoje eu pude perceber com os adolescentes que eles comentando, né, com o outro, quando ele diz da importância de ajudar o pai, da importância de ajudar a mãe em casa, as crianças, eles falaram, nossa, eu não faço isso. Eu preciso fazer. Além da apresentação, os alunos foram estimulados a pensar no futuro. Isso acontece por meio do desenho. A obra mais bonita será premiada com uma camiseta do projeto. A gente tem que correr atrás do sonho da gente. Desenhando uma artista. Você quer ser uma artista? Que tipo de artista? Faz novela. Jogador de futebol. Fotógrafa. Aconteceu neste final de semana a última etapa da Copa Triângulo de Kart. A competição reuniu 30 pilotos do Triângulo Mineiro. Pilotos de Uberlândia, Araguari, Patrocínio e Patos de Minas aceleraram na pista do kartódromo do Clube Caça e Pesca. Todos estavam em busca do título da Copa Triângulo de Kart, dividida em 4 categorias: Speed 125 graduado, Speed 125 sênior, Fórmula 400 e Parilla. E foi um piloto de Patos de Minas que confirmou o favoritismo e conquistou a Copa. Esse ano foi muito bom, conseguimos bons resultados desde o começo do ano. Só teve uma corrida que a gente não veio, mas conseguimos um bom resultado e é isso aí. Campeão já com antecedência uma etapa. O evento é aprovado pela Federação Mineira e pela Confederação Brasileira de Automobilismo. O organizador da competição acredita que a modalidade está retomando forças nesses últimos tempos e que 2016 promete ser um ano melhor para o kart em Uberlândia. Está sendo cada vez mais valorizado o esporte e o piloto. Então as equipes estão melhorando, então Uberlândia está de parabéns com esse esporte. E depois do intervalo, Ronei Bentes chega e vamos falar de futebol. Cruzeiro se despede da Taça Libertadores.
O Band Cidade está de volta e o assunto futebol. Boa noite, Ronei. Os torcedores uberabenses ficaram divididos esse final de semana. Conta pra gente como foi o jogo. Boa noite, Natália. Boa noite a todos. Pois é, a festa foi do Uberaba Esporte, né? E a decepção do Nacional. A conquista do título da segunda divisão do Campeonato Mineiro representa a recuperação de pelo menos parte da história da equipe do Uberaba Esporte, que sem dúvida nenhuma chegou ao fundo do poço com esse rebaixamento para a última divisão do futebol mineiro. Agora, o jogo deste sábado contra o Nacional foi bastante disputado, já que o adversário precisava vencer e ainda torcer por um tropeço do Formiga. E o Nacional saiu na frente com este gol aí do artilheiro Dalmo. E este resultado daria também a classificação, portanto, por isso a vibração da torcida do Nacional. Só que essa alegria não durou muito tempo não. O Uberaba Esporte precisava pelo menos do empate e no finalzinho conseguiu o seu objetivo nesse pênalti aí. O Rudimar cobrou, empatou o jogo e garantiu a conquista do título para a equipe do Uberaba Esporte. E, evidentemente, muita festa da torcida do Colorado, já que o torcedor estava aí inconformado com esse rebaixamento da equipe para a segunda divisão do Campeonato Mineiro. Daí essa vibração com muita justiça. O Uberaba terminou o hexagonal como campeão com 20 pontos ganhos, mesmo número do Formiga, que ficou com a outra vaga. O Nacional ficou em terceiro lugar e, mais uma vez, teve adiado aí o sonho de voltar ao módulo 2. E, Ronei, vamos agora falar dos grandes de Minas. O Atlético está quase perdendo a segunda colocação do Brasileirão, hein? Pois é, Natália. O empate com o Goiás foi ruim para a equipe do Galo, hein? O time perdeu a chance de garantir matematicamente a segunda posição do Campeonato Brasileiro já na rodada deste final de semana. Logo no primeiro lance da partida, os donos da casa deram as cartas. Luan cruzou e Renan defendeu. De tanto insistir, o Atlético saiu na frente. O mesmo Luan aproveitou a sobra para emendar de voleio, 1-0. O empate dos goianos veio depois de uma bobeada de Vitor. Bruno Henrique aproveitou e rolou para Eric empatar. No lance polêmico da partida, Rafael Foster caiu dentro da área e o árbitro Nielson Nogueira Dias viu pênalti de Marcos Rocha. Mas depois de uma rápida conversa com o auxiliar, ele decidiu anular tudo. Nada de pênalti e de cartão amarelo. O segundo tempo também foi muito movimentado. Eric ganhou na velocidade de Gemerson, mas parou em Vitor. A resposta atleticana veio com uma grande chance desperdiçada por Giovanni Augusto. Quem não desperdiçou a chance foi Marcos Rocha, 2-1. Bruno Henrique foi lançado, driblou Vitor e decretou o empate. Definitivamente o empate não era o que o torcedor atleticano esperava, mas a derrota do Grêmio ajudou o Galo, que está mais próximo de assegurar a segunda posição. E o Atlético vai enfrentar exatamente o Grêmio na próxima rodada, um jogo importante, já que o Grêmio está em terceiro lugar, brigando aí ponto a ponto com o Galo pelo vice-campeonato brasileiro. E a rodada foi ruim também para a equipe do Cruzeiro, que com o empate perdeu todas as chances de subir e participar da Taça Libertadores 2016. Não é porque o time é reserva que ele não pode pelo menos tentar fazer bonito, né, Thiago Santos? Mas 2 minutos depois deste lance, o Cruzeiro mostrou que no futebol só tem uma coisa melhor que drible, é o gol. E o Marcos Vinícius fez 1-0. O Palmeiras tentou responder com o Cristaldo, mas a verdade é que se não fosse o Fernando Praz... Veio o segundo tempo, o time melhorou, pressionou mais, mas nada que assustasse o goleiro Fábio de verdade. Então o Marcelo Oliveira decidiu acionar os titulares. Numa tacada só, mandou o Gabriel Jesus e o Lucas Barrios para o jogo, pois foi justamente o paraguaio que conseguiu garantir o empate. Agora não dá mais para pensar em Brasileirão. Quarta-feira tem o primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Santos. Já do lado do Cruzeiro, o sonho de comemorar uma vaga na Libertadores acabou. A rodada foi ruim para Cruzeiro e Atlético nesse final de semana, mas a grande notícia para o futebol mineiro foi a volta do América à primeira divisão. O time fez uma grande campanha e com os resultados deste final de semana garantiu matematicamente a sua classificação aí, sem dúvida nenhuma, uma grande notícia. E Minas Gerais passa a ter a partir de agora Cruzeiro, Atlético e o América que está de volta, viu, Natália? Ótima notícia mesmo, Ronei. E por hoje é só. O Band Cidade está de volta somente na quinta-feira. Obrigada pela companhia, uma ótima noite e uma excelente semana.
Uma boa noite para você.